Obrigada. Boa tarde. Continuando a programação do segundo dia, teremos agora a mesa 1, Cinema e Crítica Piranhense. Um espaço de diálogo e reflexão sobre as obras exibidas e as temáticas exploradas durante a nossa mostra. Teremos a participação ilustre de Monteiro Júnior, crítico piauiense, palmas. E teremos ainda a nossa crítica maranhense, Carolina Maria. A mediação vai ser feita pelo diretor e cineasta Wesley Oliveira, timonense. Esta mesa redonda abordará críticas instigantes que conectam os filmes à realidade social, cultural e artística. O momento oportuno para quem deseja aprofundar a compreensão sobre as narrativas e compartilhar perspectivas com outras pessoas apaixonadas por cinema. O nosso projeto Mostra Piranhão de Cinema, segunda edição, tem o apoio de Projeto Paradiso Multiplica, Tarrafa Produtora, APAM, Corujão Production, Cultura na Faixa, Centro Cultural do Centro, Papardelli Restaurante, Secretaria da Cultura, Secult, Governo do Piauí, Cardume, Todisplay, Instituto Federal do Maranhão, Regzinho, Sesc do Maranhão, TV Garrincha e Água Viena. Este evento é uma realização da Labicine Filmes, com o apoio e viabilização pela Lei Paulo Gustavo, edital Torquato Neto, Ministério da Cultura, Governo Federal. É com vocês. É isso, gente. Obrigado, Milena. Boa tarde para todo mundo. Como ela já bem explicou, a ideia é a gente fazer um panorama, a gente está começando hoje, abrindo a mostra oficial, daqui a pouquinho. Vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a ideia é trazer um pouco desse panorama sobre o olhar de dois críticos, A gente tentou fazer essa brincadeira de dividir, A curadoria é dividida, são duas pessoas do Maranhão, duas do Piauí. As do Maranhão escolhem os filmes do Piauí, a do Piauí escolhem os filmes do Maranhão. E foi assim com a crítica também, uma crítica do Maranhão, analisou os filmes e videoclipes do Piauí, Enfim, e aí a gente fez essa troca e no final juntou essa salada maluca do cinema piauiense, cinema maranhense. Para começar, se vocês quiserem fazer uma breve apresentação de vocês, e aí a gente entra no seguinte, já vou lançar logo a braba aqui, viu? Monteiro, Carol, eu disse para vocês que ia pegar pesado. Deixa eu pegar fogo. Primeiro fazer um panorama, o que vocês viram, nesses filmes, e como que a gente pode trazer isso para o contexto atual, assim. Aí vocês se apresentam e já começa um pouco nesse geralzão, assim. E da visita, vai falar primeiro. Tá bom. Eu sou Carolina, gente, sou maranhense. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar, de alguma forma, com o festival, com o festival... para mim já é um festival, já está em clima de festival já, tanta coisa acontecendo. Mas com a mostra, e na mostra, eu estudo e trabalho com cinema desde 2016. Tenho uma produtora chamada Foz Audiovisual, tem um site também que é um streaming de filmes pan-amazônicos, onde vocês podem acompanhar um pouco mais do trabalho da produtora e dos filmes que constam lá no catálogo. Essa proposta ela começou esse ano, então o catálogo ainda está se construindo, ainda está crescendo, mas se vocês quiserem conhecer mais sobre a cinematografia maranhense e de outras regiões da Amazônia Legal do Brasil e do mundo, assistam lá, Foz, tá? Então, sobre esse encontro, no Piranhão. Quando eu escrevi o texto que foi para o catálogo, eu pensei em como dar uma forma crítica que propusesse algo, alguma ideia, algum conceito que amarrasse tudo que os filmes conversam, Acho que a gente tem que olhar para esse trabalho da curadoria, do festival, no sentido de perceber qual que é a ideia proposta pela curadoria e, a partir daí, o que os filmes mobilizam, para quem vai assistir, na própria temática da mostra,
no ano, né, e no caso dessa edição de 2024. Então, quando a gente olha para essas artes lindas, né, que estão estampadas nas camisas, nas bolsas, nas redes sociais, quando a gente olha esses símbolos, acho que aí já começa, né, essa atividade crítica da gente, né, porque a gente consegue vislumbrar que a mostra está muito amarrada, né, nesse conceito de encontro, né, de territórios, e sempre repetindo isso, né, porque a mostra ela nasce daí, nessa ideia de firmar, de potencializar uma circulação que já existe, de filmes, de pessoas, de temas, né, entre Maranhão e Piauí. Então, é uma mostra de território. Então, na primeira oportunidade, ano passado, que eu tive de escrever para a Zona Crítica, eu já parti desse gancho. Eu acho que é um gancho que sempre vai existir nessa mostra, que é pensar em filmes de território. Porque a mostra ela propõe um novo território, desde o título dela. E aí, nesse ano, teve um filme que ele me pegou muito. Foi o primeiro filme, né? Que o título é muito chamativo, assim, que é Por Onde Andam os Imigrantes, né? Antonico, Por Onde Isso, Andam os Imigrantes Antonico. Isso, esse filme. E aí eu assisti esse filme e ficou uma coisa muito forte para mim, que é esse é o filme sobre quem fica, né? É o filme sobre quem fica. É o filme... Vocês vão assistir, né, hoje. Quem não assistiu, vai assistir hoje. É um filme sobre quem fica aqui. A gente tem tantas ficções, né, sobre o Nordeste, tantas ficções sobre a imigração nordestina, mas esse filme ele trata sobre a impossibilidade de ir embora. É um outro ponto de vista. E se para a gente viver, e se para a gente produzir vida, né, a gente tivesse que justamente ficar nas nossas raízes, né? Então, esse filme ele passa muito por aí. E aí eu fiquei viajando, né, nas falas do documentário, nos depoimentos das pessoas, porque elas, ao mesmo tempo que elas têm a certeza, né, que não existiria vida fora do território delas, né? Elas fabulam o tempo inteiro como seria, talvez, né, se elas fossem embora. E aí, de alguma forma, todos os filmes, né, que tratam sobre o Piauí e que tratam sobre o Maranhão também, principalmente os docs, eles sempre atravessam esse ponto do sair, né, de algum lugar, seja o ato mesmo de migrar, ou dessa sensação de exílio, de alguma forma, de deslocamento. Né, tanto esse deslocamento interno das figuras, dos personagens, quanto essa sensação de estar mesmo desbravando locais. Então, o título que eu pensei para os textos desse ano se chama até Entroncamento de Filmes, Entroncamento, porque eu lembrei muito de Peritoró. Peritoró é uma cidade lá do Maranhão que é um entroncamento, né? Entroncamento é tipo um cruzamento, né? Quando as vans elas vão, né, de um lugar para o outro, elas passam lá as pessoas vão lá, vou naquele lugar porque eu quero ir para tal cidade. Tipo, outra cidade que é assim é Feira de Santana, lá na Bahia. É outra cidade entroncamento. Aí eu fiquei viajando nisso. Poxa, se esses filmes fossem entroncamento de assuntos, né? Assim como a Mostra Piranhão é. Porque a gente vê o tempo inteiro narrativas se cruzando, histórias de vida se cruzando. Situações de deslocamento, de desvio, de recálculos de rota, o tempo inteiro acontecendo. Enfim, já falei muito, vou passar para o colega, porque senão não vou ter mais debate para fazer depois. Vai, o que tu acha, Monteiro? Sobre... Faz um panorama da tua crítica. O que tu viu nesses filmes que te chamou mais atenção? Boa tarde. Agradecer aqui o convite do festival, da Mostra Piranhão. E muito feliz, porque eu estou participando do Piranhão duplamente. Estou com um filme, Estados, e estou como crítico também, então foi bem interessante estar dos dois lados da moeda. É estranho, né? Eu estou do lado do outro, estou vendo, sendo visto, então é bem curioso, assim. E o mais interessante, já é a terceira vez que eu participo de curadoria crítica, né? Eu fiz uma para
Parada de Cinema da Tássia. Acho que foi em 2021, se eu não me engano. Fiz outra para o Sesc, também em 2021. E agora Piranhão. É muito, muito interessante como a gente mergulha, né, numa produção que é muito diferente de você, apesar de ser um perto aqui do lado, mas é um mergulho numa cultura totalmente nova, um ponto de vista que você não imaginaria. Então foi um mergulho assim, de oito curtas, acho que foram 8 curtas, em que é como se fosse um painel, né, de várias. Imagina uma novela, né? Cada núcleo é uma história. Então é bem interessante quando a gente para ver os 8 numa perspectiva de unidade, né? E o que eu mais achei, sim, me chamou a atenção, como o Maranhão, ele tem uma identidade muito forte. Uma linguagem audiovisual já muito, me permito falar, muito mais bem resolvida do que a nossa. Né? A gente precisa fazer uma autocrítica também. Então, nossa, não quero falar tanto para deixar o Brasil perguntar, mas foi muito bom a experiência. Além mais, é diferente você pegar e comentar um videoclipe. Oh, meu Deus, como é que eu vou? Né? E aí tu vê e revê, tu vê umas 10 vezes, e de repente tu vê uma coisa rica ali, tu vê temas ricos, tu começa a pesquisar aquela produção, tu começa a ver coisas que tu geralmente passa batido, né? Porque são só 2, 3 minutos e tal. Mas vamos parar para ver cada cena por cena e cada simbologia de um videoclipe desse é muito rico, né? Eu fiquei assim, encantado com o que eu vi. É isso, já um parêntese aí, né, sobre a questão... Palmas. Bater também, né? Gente, é isso, fazendo um parêntese, né, a gente também tem videoclipe, pra gente também, videoclipe também é cinema, mas também tem essa relação muito forte com os territórios, né? O Maranhão, ele vem se destacando, né? A galera mais jovem, vamos dizer assim, com essa linguagem do videoclipe. E a galera que faz videoclipe hoje lá está trabalhando muito com cinema. Então, eu acho que, né, já partindo um pouco para a crítica, né, eu acho que tem uma relação, tem um pensamento de cinema ali dentro dos videoclipes. E, como o Monteiro falou também, eu acho que é uma coisa que no Piauí a gente ainda não tem por um contexto, enfim, por várias coisas, vários motivos, fatores econômicos, coisas que a gente já está acostumado aí, né, a falar. Mas eu percebo que no Maranhão tem essa relação por ter esse trânsito de profissionais que estão fazendo clipe, são uma galera mais jovem que está pensando clipe na periferia, está pensando clipe de artistas, né? Está movimentando ali uma espécie de ativismo cultural dentro da linguagem e está fazendo cinema, né? E aí, gente, falando desse panorama, eu trouxe aqui alguns dados do nosso formulário de inscrição, né? Do Piauí, a gente teve 39 filmes, né, inscritos, do Maranhão foram 51. Isso já mostra aí uma diferença, né? Apesar de que nesse ano, diferente do ano passado, as inscrições foram menores, eu acredito pelo contexto da Paulo Gustavo, né? Muita gente produzindo, muita gente ocupada com projetos ainda de desenvolvimento. E eu acho que por isso o número um pouco mais baixo de inscrições. Mas eu ainda foram ao todo 93. Eu ainda acho um número grande, assim, né? De um ano para o outro, é um número bem razoável para um contexto que não tem um mercado consolidado, né? Falando aqui pelo Piauí, mas que o Maranhão está um pouquinho à frente, mas ainda não, né? Não é, por exemplo, Recife, né? Não é Pernambuco, por exemplo, né? Assim, contexto de produção mais massificada mesmo. Em termos de... Quer falar? Alguém quer falar? Nesse contexto de videoclipe, eu ia pontuar a questão da escola de cinema, né? Porque muitos videoclipes têm nascido dentro da escola de cinema, então a galera está experimentando
e fazendo acontecer com os recursos, com esses recursos próprios, né, da galera estudante. Então, esse é um ponto importante assim, da discussão, né, a questão da escola de cinema. Justamente. Eu posso replicar ela? Pode sim. Então, é muito importante a gente vislumbrar, né, como uma cena de um estado, ela tem um antes e um depois, ela pode mudar tanto de gênero, de faixa etária, de temas, né, de formatos de filmes, quando iniciativas que conseguem chegar no público mesmo, né, quando vira uma política pública de educação, como todo um cenário muda a partir disso, né? Antes da escola de cinema, lá antes de 2017, 2016, era muito difícil fazer cinema, muito difícil. Eu digo isso porque eu fui a pessoa que migrou para poder ter acesso a estudo público em cinema. Então, antes não tinham iniciativa, para além dos festivais que eram sazonais, né, extremamente sazonais, as oportunidades de estudar algo, né, dentro desses festivais. Havia algumas iniciativas privadas, mas enfim, isso não chega, né? Não chega na periferia, não chega nas pessoas que só conseguem acessar a iniciativa pública, né, de formação. E aí, quando a escola de cinema surgiu como um projeto político, né, também não dá para não dissociar disso, porque a manutenção de espaços como esses pedem, né, uma mobilização de classe mesmo, né, que todo mundo zele por uma escola, né, de cinema, enfim, para que ela sobreviva, para que ela também se mantenha com qualidade, com um plano, né, pedagógico em cinema, porque é muito diferente a gente pensar mercado, é importantíssimo a gente pensar mercado, mas também é importante a gente balizar o que é uma educação em cinema, né? Porque é isso que empodera as pessoas a seguirem, né? A terem autonomia para se formar, né? Enquanto pessoas que, sei lá, querem ser roteiristas, querem ser diretores, diretoras, querem ter sua produtora. Então, a partir do momento que a escola de cinema aparece, tudo muda, assim. Então, esse lance, né, das pessoas jovens estudando cinema tem uma relação direta com isso. E aí isso acho que fica de espelho, né, para outras cenas, né, para a cena piauiense também. Às vezes também todos os caminhos, tem outros lugares também que podem plantar uma semente disso, as próprias universidades, né, nos seus cursos de jornalismo, de RP, de publicidade. Mas é um longo caminho. E aí tudo isso passa por uma consciência política forte, assim, né? De entender que aprender sobre também é uma briga por direitos, né? Muito doido. Isso, formam politicamente, né? E aí não só filmes, né, gente? A Escola de Cinema do Maranhão, eu escuto muito isso lá, que a galera fala que existe o cinema antes e depois da escola. E não só para a realização de filmes. Lá surgiram turmas que fazem festivais novos, né, outros espaços de formação, oficinas, videoclipes e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente bate muito na tecla. O Monteiro está aqui, né, pode falar, é um lugar de fala, porque ele acho que é a única resistência ainda de formação assim, continuada, que é o curso dele, né, que era na Casa da Cultura. E aí, né, botaram ele para correr de lá. Mas ele manteve lá no Disseu, na Resistência também. E... Acabou lá também, Monteiro? Aí, ó, gente, ó, desse jeito, ó. É complicado. Então, a gente sabe que isso faz muita diferença, né? Uma coisa um pouco óbvia demais, assim. E aí, continuando um pouco desse panorama, nas inscrições, em videoclipes, a gente teve 20 videoclipes inscritos, 37 documentários, que eu vou já entrar nessa pauta do documentário, né? Para a gente aprofundar um pouco em questão da linguagem. A gente teve 24 ficções, né? 11 experimentais, né? E 2 híbridos. Ainda teve esses 2 híbridos aqui que ficaram sozinhos. Aí filmes de 2023 e 2024, né? A acessibilidade ficou meio a meio, então isso também é uma questão que eu fiquei, olha só, as pessoas estão pensando em acessibilidade. Antes era um tabu, assim, nem se cogitava pensar em acessibilidade, né?
E isso está vindo de base. A gente está falando aqui de filmes, gente, a maioria deles sem orçamento nenhum, assim, bem baixíssimo orçamento. Então, a maioria tem legenda, né? Pelo menos marcou lá no formulário que possui legenda, libras, alguns, audiodescrição, né? A gente teve uma quantidade de inscrições bem maior de pessoas negras, 38%, né? 43%, né? Indígenas, 3%, 3,4%, brancos, 41%, né? Amarelo, 3%, e não quiseram informar, 12%. Mulher cis, 29% de inscritos, homem cis, 55%, mulher trans, 1%, travesti, 1%, não binário, 6%, outro ficou em 5%. Enfim, fazendo um panorama rápido, para a gente entender um pouco também sobre quem são esses realizadores, né? Essas realizadoras que estão propondo, né? Tentando aí na labuta. E aí é isso. Eu percebo, né? Eu assisti todos os filmes de ambas as regiões, e eu percebo que o Piauí tem... O Monteiro já começou fazendo a fala dele, dizendo que o Maranhão está uma escadinha a mais em termos de consciência, né? Dessa linguagem, do que está querendo propor. E eu percebo que no Piauí, eu não sei se conscientemente, mas existe esse caminho muito direto para o documentário expositivo, que eu acredito que tem relação com o curso de jornalismo, né? Que é o único percurso ali possível, né? Aqui no estado de formação acadêmica. Muitas pessoas que são em fazer cinema acabam entrando para o jornalismo e lá aprendem por essa via a fazer cinema, né? Pelo documentário, pela reportagem. E eu acho que isso acaba sendo uma linguagem, né? Mesmo que inconscientemente, ou não. Então, a pergunta seria nesse sentido, né? O que vocês observam em termos de linguagem, né? No Piauí, eu observo que tem muita coisa focada na linguagem de documentário expositivo, né? Que documentário expositivo, gente, é aquele documentário que tem marcado, né? A questão da narração, né? O depoimento para a câmera, né? A chamada imagem de passagem, imagem de cobertura, né? Oi? Reportagem, né? Essas reportagens mais elaboradas que a gente costuma ver na TV. E eu vi que no Piauí isso é bem marcante, assim, né? Muitos filmes, mas a gente teve filmes, por exemplo, como Estalos, do Monteiro, que já dão uma guinada para outro rumo, assim, outro sentido, e fica meio isolado ali naquele meio, daquele monte de filme que conversa com essa linguagem. Já no Maranhão, como o Monteiro falou, também acredito que já tem mais uma diversidade ali, apesar de que também tem um olhar um pouco carregado de um olhar, não é pejorativo, eu não estou trazendo aqui, mas um pouco de um olhar publicitário, assim. Uma câmera mais no gimbal ali, permanente, que se mantém aquela câmera mais estabilizada, né, o tempo todo. Então, eu vejo essa presença marcante dessa câmera que tem que estar plastificada o tempo todo, que isso também, para mim, se liga um pouco com essa coisa do documentário expositivo, do jornalismo também, que hoje, né, vem adotando cada vez mais também essas técnicas. Então, é mais para vocês falarem, assim, o que vocês veem de linguagem, assim, que predomina, né, nos dois territórios, o que vocês puderam ver, e, né, se vocês concordam ou não. Pode discordar, gente, também, né, só... Isso da publicidade, você estava falando do Maranhão, né? Do Maranhão. Eu também concordo, mas eu vou querer ouvir Monteiro. Vai, Monteiro. Não foge, não foge. Falar o quê? Vai, dá seu panorama. Não, vou falando do que eu vi, né? For parte do Maranhão. Isso. Em termos de linguagem, fiquei muito impressionado como eles conseguem. Não, tirando essa coisa da câmera publicitária, da correção de cor muito bonitinha, né? Aquela coisa bem... muito bem finalizado, realmente são muito bem finalizados. Mas em termos de linguagem, eu vi muito uma busca. Isso é bem interessante, que a gente não tem aqui. Eles buscam uma coisa mais
etérea, uma coisa mais, digamos, atmosférica do que é aqui. Como é que eu estou dizendo isso? Eles conseguem trabalhar, pelo menos os filmes que eu vi, o folclore muito forte no Maranhão, com a mística, né, muito presente na cultura local também. Né? Tem a coisa dos encantados, tem a coisa da cultura negra, que eles resgatam muito, da cultura indígena, da floresta, né, aí juntam isso com boi bumbá, né, e fica uma coisa muito interessante, porque eles conseguem transitar. Eu vejo em todos os outros essa linguagem, eles conseguem transitar entre a cultura do boi, né, que é muito forte lá, com a cultura do candomblé, da umbanda, né? Então, eu achei muito interessante como eles se transformam. Como vocês, porque os dois são de lá, né? Como vocês conseguem transformar o Maranhão, sem brincadeira nenhuma, quase numa Macombo, né? Né? Quem conhece o Cena e Solidão, estreou hoje na Netflix, né? Quem ainda não viu, Macombo é essa cidade fantástica, onde tudo acontece. E eu vi muito isso no Maranhão dos filmes daqui. Um Maranhão muito carregado de uma atmosfera mística, falando de coisas muito deles, mas de uma maneira muito solta. A gente não consegue isso ainda, né? Isso, lógico, se tiver algum realizador que joga pedra, pode jogar, mas pode errar também. Então, assim, porque é a pedra, viu, Samuel? Porque eu vi muito isso, cara, muito essa busca de um estado muito rico, numa cultura invisível, numa cultura que a gente sente, mas não vê, né? Então, fiquei muito, assim, com inveja até de como lá existe essa consistência, não sei se também é proposital, se é uma coisa consciente, né? Se é uma coisa realmente que, como aqui todo mundo está na sua ilha, né, isolado, que eu acho um pecado, uma falha nossa como realizador, não ter conversa, não ter contato, não ter esse entrosamento tão forte, mas lá tu vê uma unidade estética muito forte, uma busca temática pela identidade que está escondida ali numa a tua filha está escondida numa coisa muito linda, entendendo? E quando eu via a junção do boi com a junção da cultura do candomblé, da cultura negra, da cultura dos encantados, daquela coisa toda, eu disse, porra, tá aí, eles conseguiram alguma coisa para contar, né? E a gente ainda está um pouco atrasado sobre o que a gente quer mostrar, qual é a produção audiovisual nisso. Né? Eu acho que é isso, Monteiro. Tu foi bem agora cirúrgico. Eu acho que no Piauí a gente ainda olha muito porque é produzido fora, em termos de narrativa, né? Até a fórmula de como quer contar uma história que é daqui, a gente acaba empregando modelos até hollywoodianos mesmo, né? É o caso do filme de cinema de gênero, né? Que a gente às vezes se sente na obrigação de reproduzir, né? Mas a gente não tem as ferramentas, né? A gente não tem o dinheiro, a gente não tem o contexto de Hollywood, por exemplo. Então, eu acho que às vezes olhar para o que está mais próximo e trabalhar aquilo na imagem, né, no cinema, com a linguagem que se tem ali perto, acho que proporciona esse diferencial, né? Ouvindo vocês, eu fiquei pensando muito nessa ideia de identidade, né, de identidade cultural, né, de um lugar. Porque talvez, né, em perspectiva para vocês, o Maranhão tenha isso super consolidado e isso acaba
ficando espelhado também nos temas, né, dos filmes, tanto na ficção quanto no documentário, porque também tem filmes de ficção, né, nesse ano que falam sobre isso lá. E aí, retomando um pouco o que tu disse antes, né, sobre essa camada, né, de linguagem que é muito parecida com a da publicidade, aquela coisa super, né, suavizada, super, enfim, que não treme, aquilo tudo. Eu acho que a gente acaba sempre se fascinando, né, quando a gente vê algo muito bem construído em termos de linguagem, em termos de câmera. Mas, ao mesmo tempo, se tu olha, né, esse volume grande, né, de produções lá do Maranhão, quando a gente coloca essa construção, digamos, perfeita, né, de filme, de frente, né, aos temas e a forma como o discurso, aí discurso cinematográfico mesmo, né, empregado nesses filmes, às vezes um filme pode estar super bem construído, mas ele pode estar vazio também, né, e aí nem sempre o filme às vezes o filme ele pode super acertar, né, na direção, né, nas escolhas de linguagem cinematográfica, mas em repertório não. E tem essa ênfase aqui, né, em documentário. Eu acho que os documentários aqui, pensando nesse resgate, né, de identidade piauiense, eu acho que eles acertam muito. Né? É o caso do Antonico, né? Que é um documentário. Então, isso, desse também tem o Meduna, Sim, sobre Meduna. o hospital, que ele, apesar de... eu percebi que não a pessoa que fez, acho que foi o primeiro filme, né, dela. Né, que ela era uma médica também, e aí... acho que é jornalista, é Cíntia né? Lages, é jornalista. Não, mas dizia lá também que ela tinha alguma formação em... ela tinha, assim, um contato. Eu esqueci essa parte lá da bio, mas depois eu vou resgatar. Mas tinha lá, sim, tinha uma menção a isso. E aí, pensando em todos esses filmes de linguagem, de gênero de não ficção, na verdade, todos eles tratam de alguma memória do Piauí, de alguma forma, de Teresina, né, principalmente. Todos eles tentam fazer esse desenho, né, de identidade pelo caminho da memória, de pensar as ruínas, né, do tempo, o que ficou, o que... De novo, né, aquela ideia que eu falei lá no começo do entroncamento, né, o que se deslocou e o que ficou, né, passado e presente. Então... eu acho que essa construção, né, de soberania cinematográfica, né, qual é o nosso discurso, né, aqui no Piauí, qual é a nossa identidade, eu acho que ele é um movimento que ele vai ser coletivo, ele só tem como partir de um coletivo, né, de uma reunião de várias cabeças pensando. Eu acho que a prática da crítica, a prática da curadoria, da promoção de festivais, de espaços coletivos, né, de formação, eu acho que é isso que vai engrossando esse caldo, né, da gente pensar quem somos, o que fazemos. Né? Às vezes o cinema, dependendo da posição que a gente está, a gente fica a gente pode tender a ficar numa posição muito individual, muito isolada. Essa coisa da ilha, né, que o colega aqui falou, não é só uma exclusividade daqui, não. São Luís também é assim, são várias ilhas dentro de uma ilha também. Né? E, às vezes, as condições, né, de produzir filmes, de se pensar filmes, não são iguais, né? E isso se reflete muito nos materiais, né, que vão circulando. Então, o lance do videoclipe, que o Wesley falou mais cedo, tem alguns anos, né, que ganham muita força lá no Maranhão, partindo muito da escola de cinema também, mas principalmente das pessoas que estavam estudando mesmo, né, estudando e aí acharam um formato, né, de alguma forma, né, uma possibilidade, né, mais fácil, né, de se fazer. E aí hoje em dia tem um debate muito forte e aí é legal tensionar isso também aqui nesse lugar de crítica, de até onde vai essa posição, né, criativa em cinema, né, em audiovisual, de se fazer um videoclipe, até onde isso se mistura com a linguagem da música,
né? No sentido de que, às vezes, os papéis eles podem acabar se confundindo também, né? E quando ganhou força em São Luís foi justamente porque partiu de um lugar de audiovisual, onde as pessoas estavam pensando mesmo a construção de imagem. E aí, hoje em dia, lá em São Luís, por exemplo, né, a gente fala Maranhão, mas, na verdade, o meu ponto de referência é São Luís. Isso é uma questão assim, bem delicada, porque, até para a gente, né, quando a gente for escrever, como tu disse agora, vou falar sobre o videoclipe, o que será que eu vou colocar aqui? Será que eu consigo me apropriar? Né? Porque o formato ele não deixa de ser um suporte para a música. Né? O videoclipe ele nasce para isso, né? Para a TV, né? Para você fazer o promocional de uma música para a TV. Então, como é que a gente vai se apropriar, né, de um videoclipe para conseguir escrever sobre? Então, é até uma ideia, assim, né, eu falei isso com o Wesley também, para o futuro, né, de pensar uma mostra de videoclipes, né, porque aí acho que juntos, né, os videoclipes eles conseguem promover um debate mais interessante, né, do que junto com um curta, por exemplo. Pode também, né? Acho que tem muitos casos, mas acho que sempre fica interessante fazer uma continuidade, né, de linguagem, para a gente conseguir comparar, para a gente ver o desenho da curadoria acontecendo também. Só complementando aqui, que a gente faz cinema de gênero, e eu deixar bem claro, eu não demonizo o cinema de gênero. Eu acho que o cinema de gênero ele pode ser um veículo muito interessante para fazer temas importantes chegar em públicos que a gente não está acostumado a chegar. Né? Porque a gente tem como plateia de festival, ótimo. Mas, se você botar esses filmes em outro lugar, para outro público, talvez eles não parem para ver, talvez eles não tenham paciência para entender, para sentir a linguagem desses filmes. Então, quando o cinema de gênero é usado de maneira concatenada com o tema, para provocar uma reflexão, provocar uma crítica, um pensamento sobre o que está acontecendo no mundo, ou está acontecendo dentro de quem criou aquela obra, ela é separada. O Brasil tem um problema com o cinema de gênero, sim. A gente não consegue ainda fazer ele de uma maneira sólida, né? Porque se o cara vai fazer um terror, vamos dizer, ele foca muito na linguagem e esquece do conteúdo. Se o cara foca no conteúdo, esquece a linguagem. Então a gente sempre tem esse problema de como equilibrar as duas coisas. Né? Isso é uma luta muito antiga, não é de agora, né? Ou a gente faz um filme hermético fechado, né? Um ensaio sobre a condição humana, ou faz uma comédia estereotipada, mas não consegue juntar as duas coisas. Né? Então, eu acho que assim, existe uma brecha nisso que as pessoas estão perdendo a oportunidade, né? De contar um drama provocando um tema, provocando uma reação. Eu acho que a Bahia faz isso bem, Pernambuco faz isso bem, mas acho que só. Acho que nem Sudeste faz isso bem. Acho que o cinema carioca não faz isso bem, definitivamente não faz. O paulista também não faz. Então a gente tem um nicho de mercado, mercado, mas um nicho de linguagem, de argumento, narrativa, que estão sendo pouco aproveitados. Né? Então precisa muito de formação, reflexão, saber o que você quer contar, entender a linguagem, para a gente chegar. Eu acredito muito que a gente ainda pode chegar naquele nível de estou lançando um filme, sei lá, ou fazer um policial, mas contando alguma coisa importante. E os dois, um organicamente empurrando o outro. Linguagem e conteúdo.
eu queria muito que o Stylos, meu filme que está aqui, ele desse esse pontapé, né? Eu queria mostrar muito para a gente, para a nossa comunidade de produtores e realizadores, que a gente pode sair um pouco do documentário, continuar fazendo, mas sair um pouco só dele e experimentar novas formas de contar uma história, contar um drama, contar um estudo de personagem, como é o caso de Stylos, contar um suspense falando sobre alguma coisa importante, mostrar o Teresina, Piauí, o estado, como uma vitrine do mundo, né? Porque o bacana é isso, é você, por exemplo, Teresina pode acontecer tudo. Cai um disco voador, tem um terremoto, alguém morrer, alguém meter o chifre no outro, tudo é aquela cidade como Londres. Então, eu geralmente eu sou muito criticado por não parecer bairrista nas coisas que eu faço, porque eu penso assim, não, aqui é um palco, como outro né? Porque eu estou em Teresina que eu vou tratar só de pobreza, só de miséria, só de o rio secando. Beleza, eu gosto, tem que fazer, mas, entendeu? Ampliar um pouco essa abordagem. É isso, perfeito, Monteiro. Gente, já caminhando para os nossos finalmente, né? Já estamos aqui quase no horário. Queria abrir para perguntas, observações, críticas. Aqui é a mesa de crítica. Vocês podem... Pode tacar pedra. Só um parêntese aí, filmes de gênero, né? Que também eu não demonizo filmes de gênero, gente. Inclusive, o nosso encerramento é um super filme de gênero, né? Que é o Saudade Fez Morada Aqui Dentro. Super indico, assim, para mim, um dos melhores filmes do contemporâneo, na minha humilde opinião. E a gente vai ter o prazer de exibir aqui, né, no encerramento, no fechamento. E esse, sim, é um modelo que, para mim, resume tudo que o Monteiro acabou de falar, assim, de que um filme brasileiro precisa ter para chegar num grande público. Eu, assim, acredito que aquele é o modelo perfeito. Tudo, em método, tanto em método, aplicado em uma comunidade do interior para fazer um filme, como na própria linguagem, no roteiro, tudo. Assim. Para mim, aquilo ali é o que a gente precisa seguir daqui para frente e melhorando cada vez mais. Assim. E eu vejo que isso parte muito de produtoras que vêm de coletivos, né? Que entendem outros formatos de filme que não são aqueles grandes estúdios, né? Eu não estou dizendo que, gente, que não precisa de dinheiro. Óbvio que precisa, mas existem formatos, né, de fabricação de filmes que tem modelos mais humanizados, né? Que, por exemplo, o Saudade, que a gente vai exibir, eles praticamente se mudaram para uma pequena cidade e o casting foi todo feito naquela cidade, em escolas da cidade. Os personagens principais são não atores, né? Entre aspas. E já vem de outros trabalhos feitos com aquelas mesmas pessoas. Quem faz isso muito bem também, lembrei agora, filmes de plástico. Filmes de plástico, Gabito, eles André Novaes, lá de Minas. Fazer histórias muito interessantes, mas com um conteúdo muito profundo. Né? Sim, e é isso. A gente tem muitos outros modelos, assim, principalmente como a filmes de plástico, né? Que vem de um grupo ali de amigos que se juntam, né? Começam a fazer filmes, experimentam lá com seus parentes, seu bairro, e aí vão vendo que aquilo ali pode ser uma vitrine, como o Monteiro falou, porque filmes de plástico, resumidamente, ali tem tudo da cultura mineira, assim, do contemporâneo, e contado de várias maneiras, várias óticas, né? O caso do Fantasma, que é um filme de um plano, né? Fantasmas, do André Novaes, e enfim. Mas é isso. Alguém tem observações, críticas, elogios? Se não, a gente vai para os finalmente. Alguém? Não. Então, tem. Olha. A amiga ali de blusa preta. Salvou. Por causa da transmissão, a gente está querendo que a pergunta venha para cá, pode ser? Não precisa ser uma pergunta, pode ser um comentário, algo que vocês queiram falar sobre. Quem quiser falar tem que dar o close aqui para a transmissão. Não, você terminou? Estou quase acabando. Oi, boa tarde. Meu nome é Beatriz.
E... oi! Eu vou ter que fazer a pergunta para ele? É para ele ou para ele? Virada para cá? Oi, gente, tudo bem? A minha pergunta é, na verdade, para esse eixo Piauí e São Luís. Realmente, Maranhão, não existe um entrosamento, mas eu vim de fora, eu venho do norte. E eu fui tanto mergulhada pela cultura maranhense, os meus parentes são maranhenses, quanto eu fui educada no Piauí. E muito que me encanta no Piauí e me entristecia muito era, às vezes, uma cena de viralatismo. E eu ficava tentando me entender o porquê disso, porque, pelo menos da parte da família maranhense, existe um orgulho muito grande, um certo... É da natureza do maranhense, é um pouco orgulhoso. E aí entranha a sua necessidade. Eu acho muito que a necessidade que faz, né, a situação. Então, o maranhense, às vezes, por ele ter sido colonizado por uma galera totalmente diferente do resto do país, o maranhense teve uma necessidade de contar a história dele para o resto do país de uma maneira diferente, porque tudo que aconteceu no Maranhão foi diferente do resto do país. O Piauí, eu já sinto a necessidade jornalística, os jornalistas do Piauí, contar a história que foi tirada. Muitas das histórias piauienses não foram contadas e são muito importantes. Então, acho que por isso que os jornalistas piauienses têm essa necessidade de afirmar a sua história, como a primeira advogada do país foi uma piauiense. Então, a história dela é contada recentemente, inclusive. Então, eu queria entender o porquê do audiovisual ainda piauiense ter essa resistência, né, com a própria cultura, às vezes. Eu sinto que foi um pouco roubada. Polêmicas no encerramento. Polêmicas, Monteiro. Menina, fiquei viagem. Não, mas é isso mesmo. A gente gosta da polêmica. Eu vou começar opinando aqui rapidamente. Eu acho que, principalmente, fatores econômicos também, né? A gente tem São Luís ali que está bem situada em termos de turismo, né? Visibilidade, janela para o mundo. Então, rapidamente, né? Até terminei de ler recentemente aquele livro sobre o Boi de Pindaré, e eu percebi que rapidamente teve um despertar. Gente, isso aqui, se valorizado, vai atrair dinheiro, vai atrair, né? Vai ter investimento. Foi captado, né, pelo turismo. E aí... E claro, tem, né, uma via de mão dupla ali, né? Porque tem as coisas ruins que chegam com isso, mas chega, né? É diferente daqui, gente. O Bumba Meu Boi, por exemplo, é bem diferente por fatores econômicos, né? Antes de tudo, assim, fatores econômicos. E eu acho que isso se expande para todas as áreas, assim. Eu acho que se a gente fosse uma cidade no litoral, né, que todo ano recebesse milhões de turistas franceses e de todos os lugares, eu acho que era um pouco, assim, uma opinião, né? Era um pouco diferente essa coisa da autoestima, né? Porque isso é outra dinâmica de cidade, né? As pessoas valorizam um pouco mais o que é de lá, porque aquilo traz pessoas, né? Traz visibilidade. Parece que não é daqui. Pois e sendo que muita gente de fora vem para cá, né? A gente tem que inverter tipo, a lógica também. Então, por que será que tanta gente de fora vem para cá? Né? O que olhos externos são esses, né? E também colocar isso em intenção, né? Não colocar isso como se fossem grandes salvadores, né? Mas também que narrativa é essa daqui, né? Da gente, pensando as pessoas que estão aqui, que atrai tanto, né? O outro, né? A colega ali quer falar, ó. E aí, pensando nisso como uma indagação, né? Como algo para ficar pipocando assim, na cabeça. Né? Porque é uma relação assim, com o espelho. Bom, em relação ao mercado assim, audiovisual, em São Luís, eu acredito que nem tudo são só flores, assim, como a gente vê. Né? A gente... Aqui tem essa, nem parece que é de Teresina, lá a gente tem farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, a gente ainda vê o audiovisual
segregado em pouquíssimas pessoas. Assim, os recursos estaduais e até a Lei Rouanet mesmo, incentivos maiores em alguns nomes e sobrenomes específicos. Então, é um movimento de resistência também, né? A linguagem do cinema, assim, é o que a gente também mostra. Então, a própria cultura é esse movimento, né? De resistir e de continuar fazendo, mesmo com pouco ou com baixo recurso, porque o boi, para mim, é o maior simbolismo de fazer as coisas, de botar para fazer, porque a gente tem uma promessa. Então, a gente vai fazer com política, sem política, e vai fazer, sabe? Vai acontecer. Só complementando assim, esse olhar e dando um contraponto também. Enquanto ela vai passando o microfone para outra colega e dar sua face ali para a transição, eu fiquei pensando muito nisso também, mas eu estava esperando alguém comentar, fazer esse contraponto, porque o Bumba Boi, ele, como ela disse, né, é uma promessa, independente do recurso, ele vai acontecer. Então, é incrível como a gente vê lá, né, nas sedes, né, toda essa força criativa, porque é justamente sobre isso. É uma força criativa, é uma coisa que acontece o ano inteiro. As pessoas estão o tempo inteiro criando dentro do boi. Então, se isso vai para os filmes, é um processo que se externaliza nos filmes. Mas, se a câmera não estivesse lá, as pessoas estavam costurando, as pessoas estavam dançando, as pessoas estavam ensaiando, os cantadores estavam cantando, né? Quem toca tambor estaria tocando tambor, e tudo isso dentro do terreiro ao mesmo tempo, tudo misturado. Então, isso é resistência, né? Cultural do Bumba Boi. E como hoje a gente tem essa ocupação, né? Que ela é paulatina ainda, paulatinamente tem acontecido. Tem um filme aqui, né? Não é o João de Una, não. É o outro, é o curta. Tem outro que é da sobre o Manezinho Légua. Tem um curta. Não, tem outro. Eu não sei se foi do ano passado ou desse ano. Que foi da Mãe Jô, exatamente. Laçado Boi, obrigada. Laçado Boi, esse filme. Esses filmes, eles partem dos terreiros também. E é legal perceber esses movimentos de pessoas que estão nos terreiros, estão indo para as iniciativas de formação pública e cinema e estão começando a fazer. E muitas vezes vão para o documentário também, né? Tanto pela facilidade, entre aspas, do formato, quanto pela vontade, né, de fazer, né, de achar um outro suporte para as coisas artísticas que já fazem, né, dentro das sedes. É interessante ver também o cinema como o audiovisual e o cinema como suporte para essas manifestações da identidade. Então, isso que a Beatriz falou é muito importante. Eu sou Norma Soeli, estou com um projeto no audiovisual exatamente trazendo a memória, que não é o resgate, mas fazendo a memória do povo, e vem que a gente chama tecendo a identidade de um povo no audiovisual. E aí tem 2 quilombos, estamos fazendo, e na Vila Irmanduce. E é uma história que quase ninguém conhece. É uma história que não está no audiovisual, ou não da forma que a gente está mostrando. Então, é muito importante isso. E, por exemplo, a Vila Irmanduce, que é a segunda maior ocupação da América Latina, que foi ocupada em 3 de junho de 98, ela é vista muito na ótica da violência. E quando a gente chega lá, que a gente fica uma semana lá, todos os dias ali convivendo com as pessoas, a gente vê que totalmente diferente do que é mostrado pela mídia. Então, é importantíssimo o documentário e, como vocês já falaram, por falta de um recurso maior, a gente faz no modo expositivo, mas a gente tenta mostrar aquela realidade sob a ótica
daquele povo, e não a minha ótica, porque eu não sou de lá. Então, há essa troca de saberes, né? A gente leva o saber do audiovisual e eles trocam com a gente com o saber da comunidade. Muito bom. Gente, vocês são incríveis, inclusive. Monteiro. Eu gostaria de dizer. Complementando aí nosso finalmente, quer dar alguma... concordar, discordar? Sobre o quê? Não, sobre tudo isso que a gente está conversando aqui agora. É verdade. Eu assino embaixo. Mas é isso, gente. A gente acaba dando voltas, né? Para falar de uma coisa que eu acho que é a proposta dessa mesa, já caminhando aqui para os finalmente, que é falar sobre cinema, né, gente? Falar sobre cinema local, falar sobre os filmes que são feitos aqui. Como o Monteiro falou, eu acho que a gente tem essa janela de exibição, mas é um diálogo difícil no mundo lá fora, né? Para o realizador chegar no grande público, né? Fazer um filme que atinja um público que chegue numa sala de cinema, né? Que é o grande pódio do cineasta, chegar na sala de cinema. Para chegar lá é uma caminhada, né? E a gente tem realizador que nem quer isso hoje em dia, né? Que ele quer fazer seu filme. E eu percebo esse movimento vindo de dentro das comunidades, assim, hoje, que envolve isso que a Carol falou, de preservar, primeiro, a identidade, a oralidade, né? Aquele que está ali todo dia, cotidiano das pessoas, personagens, histórias. E beleza, que usem muito documentário para isso, mas que a gente possa conversar mais sobre cinema para que a gente possa expandir. E além disso, né? Híbridos, ficcionalizar, experimentar, né? Então, eu acho que parte dessas conversas, assim, porque é o despertar, né? Poxa, tem uma história aqui da minha vizinha e eu quero fazer um filme de terror sobre a moça que sai do poço, né? Tipo, porque eu vi um filme que, né? Enfim. E aí, é por aí, gente. Eu acho que, se vocês quiserem fazer alguma consideração final aqui, pra gente... Alguém tem mais perguntas? Porque a gente vai para as considerações finais. Só o informe, né? Venham para a sessão, né? A gente tem a mostra principal agora, à noite, né? A partir das 7 horas, e depois a gente tem show. Fiquem, se for, volte. Quer falar? Tá. E a gente tem uma programação ampla, tem amanhã, que começa a nossa mostra paralela, com filmes Norte e Nordeste, curadoria da Milena, que também está incrível, assim, inclusive vocês venham, porque é só filme pancada, viu? Se Piauí e Maranhão tem muita coisa já para mostrar, quando expandir isso Norte e Nordeste, nessas conexões aí que a gente vê coisa. Boa tarde, meu nome é Emily. Eu gostaria de saber dos convidados qual a perspectiva que vocês têm com relação à educação no audiovisual aqui no Piauí. Eu estou falando realmente do Piauí porque eu sou daqui. Claro, tem a questão do Maranhão, mas eu sinto que aqui a gente tem muito mais falta. Então, em que lugar a gente está, em que lugar a gente pode ir, quais são as perspectivas nesse sentido de educação, para que a gente possa enriquecer a nossa cultura audiovisual? É luta. Lugar de fala aí do Monteiro, totalmente, professor, não sei quantos anos. Luta em cima de batalha. Vai, professor. Faz teu drama. Não, que é isso. Mas quem mora aqui sabe que, né, não posso mentir, né? A gente não tem muito para onde correr. Quando eu quis aprender sobre cinema, eu não tinha condição de sair. Eu tive uma ideia muito louca, né? De, cara, já que eu não posso fazer um curso fora, eu vou inventar um curso aqui para eu aprender enquanto eu passo. Porque eu estou aprendendo, estou ensinando e aprendendo, né? Então foi um negócio meio louco, né? Eu ia para aula, ia dar aula, aprendi sobre aquilo, então é muito para criar realmente um curso para mim compartilhado. Então eu queria compartilhar um curso que eu estava fazendo meu com as pessoas. Então eu comecei ali em 2009 e a gente veio de 2009 até 2024, a gente teve, sei lá, mais de 600 alunos. E realmente o grande
problema daqui, o Wesley sabe disso, é o quê? As pessoas querem fazer, depois aprender. As pessoas querem fazer, a vontade é muito grande, né? O chamado é muito grande. Tem que ter, né, também, mas não só, né? Eu não vou recriminar, né? Eu não vou dizer que está errado. O cara quer fazer, faz. Mas aí, beleza, fez uma vez, agora vamos aprender. Então tem muita gente que continua fazendo sem parar para refletir um pouco sobre linguagem, estética, roteiro, coisas básicas, né? Então, muito do que a gente está discutindo aqui é carência, talvez pela falta de uma referência maior, de um curso na federal, de um curso que está na mídia. Né? Meu curso foi, né, na fundação, durou o quê? 11 anos, 12 anos, não sei. Mas a fundação tinha um problema de divulgação muito grande. Então, sempre ficou restrito a uma bolha ali da Casa da Cultura, do centro. Né? As pessoas achavam o curso no susto. Por acaso, Né? Então, a própria Regina trabalha comigo. Grande nome do cinema piauiense. Minha produtora, hoje em dia, é a produtora mais requisitada daqui. É verdade. Só não pode saber. Mas ela descobriu o meu curso buscando fotografia. Chegou lá, que foi fotografia, a Josi, que era a diretora da casa, não, esgotou, mas tem um cinema aqui. Cinema. Então, assim, é quase um segundo caminho, né? Porque não é divulgado. Cinema aqui parece uma coisa muito exótica, né? Com tanto problema, tanto calor, né? Pô, faz cinema. E o calor, mas com calor, pô, aqui me preocupa com o calor toda hora. Tá quente, cara, o céu tá quente, mas abstrai. E também tem o outro lado. E eu não soube, mas é isso. A gente tem uma preguiça muito grande. A gente não quer ir atrás. Não quer se dar o trabalho de ler as coisas, de aprender a fazer um projeto, de aprender como é que se usa uma câmera, os tipos de lente, o que cada movimento quer dizer. A gente não quer aprender isso. A gente quer fazer do jeito que vem na cabeça, né? E vai. Então, ainda vejo muito isso na nossa produção. Então, produção que, falando agora no sentido da educação, de como está o estado da arte educacional aqui, está zero, está totalmente zero, né? Até o curso que eu tinha foi interrompido, fui demitido, então não existe mais curso. Dei agora uma oficina de roteiro no SESC. Pouca gente apareceu porque o SESC é muito fechado, cobra muito caro. Para vocês terem uma ideia, a inscrição é R$150, né? Todo mundo pode pagar por isso. Eu briguei, pelejei para tirar esse valor, mas lá é um sistema muito olimpo, né? Você tem um sistema olimpo lá. Então fazer chegar na comunidade das pessoas já foi muito grande. Porque até quando a gente vai na escola oferecer um curso, a diretora fica, mas o que é isso? Vocês vão fazer o quê? Né? Vocês não temos tempo, não temos grade, não tem horário, as crianças precisam estudar outras coisas, então é muito complicado, realmente. Né? Lembrei de um caso interessante, né? Eu também me formei na turma do Monteiro em 2014, depois eu fiz mais outra, né? De direção, outra fiquei enchendo teu saco lá. E a gente aprendeu também vendo de coletivo na universidade, né? A gente fundou a Labicine Filmes, mas antes era um coletivo, que era um selo de produção que tinha bem essa pegada fazer primeiro para aprender depois, né?
E muito cedo, a gente pensou nesse terceiro eixo de formação, que hoje a gente já coloca à frente da realização. A gente acha que é muito melhor defender a formação antes do que investir 2 milhões num filme. Assim. É meio radical esse discurso hoje, né? A galera fica assim, epa, calma. Mas eu acredito que, para o nosso contexto, é muito mais importante, no momento, investir dinheiro em formação. Né? Sim, a importância da mostra, do espaço de diálogo. E é isso. Um caso que a gente agora recentemente aprovou na Paulo Gustavo um curso em escolas públicas. E para realizar esse curso foi muito difícil pelo diálogo com as escolas. Porque eles só foram entender depois, na sessão de exibição dos filmes dos alunos, o quão era importante aquele filme, aquele curso. Quando eles viram lá o filme sendo exibido, os alunos dirigindo o filme, sabe, trabalhando temáticas sociais, que eles mesmos desenvolveram. Então, nossa, eu não sabia que era isso. Nossa, sabe, vamos fazer de novo. Mas também, a gente entende porque, como é uma coisa que nunca foi trabalhada antes, né? É novidade. Infelizmente, parece bizarro, mas é novidade para muita gente. Né? Tu ganha dinheiro com cinema aqui, não ganha dinheiro com cinema aqui, então as pessoas ainda não entendem. Por que tu faz? Não, eu faço cinema. Como é que eu ganho dinheiro? Eu ganho com isso. Né? Então, a gente precisa entender que é muito o atraso que a gente tem. Isso não é chorando nem nada, é um fato. A gente não pode também negar. Precisa de um trabalho muito forte para a gente chegar no nível do Maranhão. Né? Talvez agora que tem uma promessa de que aqui atrás vai haver uma escola de cinema. Vamos ver se fiz uma promessa aí, já fiz até a promessa. Isso vai se concretizar. Teve gente já acendendo vela, passando para todo mundo. Então, vamos ver se realmente acontece como aconteceu no Maranhão, né? Antes e depois da escola. Né? Então, eu fico na expectativa. Eu me sinto muito gratificado porque esse pequeno tempo que eu pude contribuir com a produção daqui, eu consegui refletir sobre cinema, sendo crítico do jornal, eu consegui produzir, realmente fazer da cara tapa, eu consegui passar um pouco do que eu conseguia para quem se interessou. Então, eu atuei nos 3 eixos, se eu morrer hoje, que eu não vou morrer, mas minha parte foi feita. Né? Eu quero muito que as pessoas que estão chegando continuem, peguem a referência, peguem o filme do Agostini, que eu acompanhei o Bernardino desde que ele era moleque, né? Desde que ele começou a fazer o Planeta do Palhaço. Né? Tudo começou com o Planeta do Palhaço. Quem não viu tem que ver, que é um filme muito interessante. Então, assim... Disponível no YouTube, né? Tá no YouTube. Bicho, a galera não vai no YouTube. Botar lá, Piauí, sei lá... Cinema do Piauí. Né? Não vai, então assim, porra, vamos se lascar, pô, então. Porque o povo tem uma preguiça de ir atrás. Mas eu acho que é falta de informação que não chega também. Lógico. Eu acho que o grande trabalho... Mas também não pode esperar que a informação chegue do nada. Né? Eu quero ver onde tem cinema. Tchum. Esse grande trabalho que tu disse, tipo, dar trabalho, é o trabalho político que eu estava falando, né? Sim. E aí é um lance de contagiar mesmo as pessoas. Eu acho que todo mundo que está nessa plateia aqui, se vocês estão aqui, vocês têm um interesse, mesmo como público. Eu acredito que as pessoas que frequentam os festivais, elas querem de alguma forma realizar, né? Essa relação de assistir, ela sempre passa também pela vontade de fazer. Então, eu acho que é legal vocês irem com essa reflexão para casa, né? De qual que é meu papel político, né? Enquanto pessoa que está fortalecendo essa mostra, né? E de transportar esse trabalho para uma luta pelo cinema, né, local, que precisa de formação, precisa da educação pública para empoderar essa cena.
né? Porque no Maranhão, por muito tempo, não se teve uma escola pública de cinema, porque era um projeto também que não tivesse. Era um projeto que fosse precário, que as pessoas nunca conseguissem passar de posições subalternizadas no sentido de serem aquelas funções só de reproduzir algum trabalho técnico. Não que o técnico não seja importante, é importantíssimo. Mas o técnico precarizado, né, de conhecimento é uma estratégia também de pessoas, de produtoras que querem manter uma cena precária para que não tenha concorrência, para que não tenha pessoas capacitadas. Então, realmente, a educação ela é uma arma nesse sentido. E a luta, né, política por uma cena, e pela formação de uma identidade local, ela passa pela educação. Então, acho que se eu pudesse deixar uma semente assim, para essa plateia, seria isso. Assim. O trabalho que o Monteiro está falando é de lutar por uma educação local em cinema também. Quer falar? Fala. E assim, para fechar, já que a gente tem essa mística da baixa autoestima, né, da vítima, nossa, Piauí, todo mundo da revista Piauí é Piauí porque o diretor da revista não sabia o que acontecia aqui, então botou Piauí como uma coisa misteriosa, como se fosse uma ilha encantada, que ninguém sabia o que acontecia lá. Parece que existe Ceará, Pula e Maranhão, né? Piauí é zero. Então, já que a gente tem isso, vamos transformar isso em linguagem, né? Vamos fazer filmes sobre isso, vamos tentar examinar existencialmente na linguagem do cinema por que isso acontece. Vamos deixar um pouco de lado algumas coisas já repetidas e vamos pensar por que Piauí é esse mistério todo. Vamos transformar essa linguagem, né? Acho que a gente podia começar daí, provocar essa reflexão. E meu grande receio de verdade aqui é que venham escolas de cinema, venham faculdades, venham dinheiro, venham um monte de coisa, né? Que a gente bota muita culpa nessas questões. E se isso vier e não acontecer nada, em quem que vai ser a culpa agora? Né? Então, vamos refletir, porque a gente tem o papel também. Não é só dizer, quando chegar o curso, tudo vai acontecer. Pode ser que não. Vamos esperar, eu espero que aconteça. Eu também. Mas é isso, gente, só fechando a pergunta dela e já fechando a mesa, por mais que esteja bem mal a situação aqui, mas a gente nunca teve... Desculpa, eu não queria. Não, mas eu vou dar a volta por cima. Assim. Por mais que estejamos, né, na bad aí em relação a todos esses pontos, mas a gente nunca teve tão bem, gente. Falando a verdade, sendo bem sincero. Porque, né, essas leis de incentivo estão dando uma guinada aí. Então, muita coisa sendo produzida. E a gente espera que ano que vem a gente tenha mesas de crítica ainda mais bombásticas, aí, com muitos filmes bombásticos e outras coisas, novidades, e a gente fale sobre outras coisas. E, encerrando a mesa, né, nossa programação continua à noite, né, alguns informes. Essa live vai ficar salva na TV Garrincha, né? Então, para quem quiser assistir, compartilhar, reverberar essa conversa, para além do... Oi? Pode baixar, ó, olha aí, ó, piratear. O Monteiro não deixa piratear o filme dele, mas pode piratear a live, pode reverberar essa conversa, converse com seus amigos. A gente precisa falar mais sobre cinema. Manda para o prefeito, para o secretário de cultura, para o conselheiro, para a conselheira, faz barulho. Lembrar também que a gente tem umas camisas... Modelo, Leide, apareça aí. Temos umas camisas à venda. Leide da Passarela. Patrocinem o cinema também. Camisa Piranhão. Patrocinem o cinema. Esse é o modelo do nosso homenageado, Nego Bispo. Tira Viva o crachá, Nego Bispo! Tira o crachá. Leide, levanta o crachá pra ver. Aí, ó. Viva Nego Bispo! No nosso Instagram, gente, tem um autoatendimento lá. Vocês podem reservar a camisa, já mandar o comprovante e a gente... já entrega a camisa para vocês por aqui pelos corredores. Agradecer Monteiro, Carol, né? Foi maravilhosa essa mesa. Agradecer todo mundo que ficou até o final, veio.
né? E à noite a gente tem a mostra principal, gente. Depois tem um show da Sarmenina e do Narcoliricista aqui no Espaço Osório Júnior. Então fiquem por aqui. E é isso aí. Muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Fala aí, Pérola. Obrigada. Vai, Pérola. Tua chance agora. Vocês viram minha boneca? Ela... Vai, canta uma música. E quando eu fui na cadeira, eu não encontrei nada. Sei, eu jurei que eu botei ela ali. Se alguém achar uma boneca da Pérola, por favor, devolva. Nas Ó, cadeiras. achou, Pérola. Achou, ó. Não? Ah, agora não quer mais. Quem é que tá em cima? Ananás.